O governo Eurico Gaspar Dutra, entre os anos de 1946 e 1951, foi um dos períodos mais marcantes da história republicana brasileira, pois simbolizou a transição do Estado Novo de Getúlio Vargas para um regime democrático no Brasil, além de ser um período de reestruturação institucional e econômica. Dutra, que era um general do Exército, foi eleito presidente do Brasil em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda do Estado Novo, o regime ditatorial de Vargas. Sua candidatura à presidência foi apoiada pelo Partido Social Democrático, PSD, e pelo próprio Vargas, que havia organizado o processo eleitoral após ser deposto por uma junta militar. Dutra foi eleito em um cenário de redemocratização. Em 1946 assumiu o cargo, o que coincidiu com a promulgação da nova Constituição, a qual estabeleceu um regime democrático e liberal, com a criação de instituições que modernizariam a política nacional e levariam à proteção dos direitos civis e políticos dos brasileiros. O governo de Dutra adotou uma política econômica fortemente influenciada pelos ideais liberais da época, rompendo com a política de nacionalização econômica de Vargas. Dutra apostou na abertura econômica ao capital estrangeiro e no combate à inflação. Sua política econômica foi conhecida como Plano SALT, que eram as siglas das palavras saúde, alimentação, transporte e energia, que visava o desenvolvimento de setores estratégicos da economia. Contudo, o plano sofreu com a falta de investimentos adequados e não alcançou todos os seus objetivos. Dutra também enfrentou os desafios decorrentes do aumento da demanda por produtos de consumo e da necessidade de reconstrução das infraestruturas após a Segunda Guerra Mundial. Um de seus principais feitos foi a abertura do Brasil às importações, o que causou a drenagem das reservas cambiais acumuladas nos anos anteriores. Essa política gerou críticas e levou o governo a rever as suas estratégias nos últimos anos do mandato. A política externa de Dutra foi fortemente alinhada aos Estados Unidos e ao Bloco Ocidental no contexto da Guerra Fria. O Brasil foi um dos primeiros países a se posicionar ao lado dos Estados Unidos contra o comunismo, aliando-se às diretrizes da doutrina Truman. Como parte desse alinhamento, o governo Dutra rompeu relações diplomáticas com a União Soviética em 1947 e adotou uma postura anticomunista interna e externamente. No âmbito interno, o governo Dutra foi marcado por uma forte repressão aos movimentos comunistas que haviam crescido no Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Em 1947, o governo cassou o registro do Partido Comunista Brasileiro, PCB, iniciou uma repressão sistemática aos militantes comunistas e sindicatos alinhados à esquerda. Essa repressão refletia o alinhamento de Dutra com a política anticomunista internacional e também os temores de subversão interna. Em termos sociais, o governo Dutra investiu em obras de infraestrutura como a construção de estradas e o desenvolvimento do setor energético. No entanto, a política social foi limitada e o governo foi criticado por não realizar obras de melhoria na própria condição de vida da maioria da própria população, o que levou a uma crescente insatisfação popular com relação ao seu governo. O governo Eurico Gaspar Dutra encerrou-se em 1951, quando Getúlio Vargas retornou ao poder, agora pela via do voto. Dutra deixou um legado contraditório. Por um lado, ele foi responsável por consolidar a democracia após o fim do Estado Novo e por garantir a estabilidade política do país em um período de transição. Por outro lado, suas políticas econômicas foram criticadas por não terem conseguido promover o crescimento sustentado da economia, e sua repressão a diversos movimentos políticos que marcaria a política brasileira nas décadas seguintes. O governo de Dutra representou um momento de transição e ajuste para o Brasil, com avanços institucionais e desafios econômicos que prepararam o terreno para o novo ciclo de governos que marcaria a política brasileira
nos anos de 1950 e 1960.